Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Nós temos vivido aí dias quentes, né? E o verão nem entrou. O verão está previsto aí para o dia 22 desse mês. E, na verdade, a gente sabe pelas notícias que o planeta está ficando mais quente, né? Segundo as pesquisas, a previsão é que no ano 2100 haja um acréscimo de 6 graus na temperatura. Né? 6 graus, bastante, né? Mas apesar da gente não ter entrado no verão ainda, eu vi essa semana uma cena que normalmente a gente vê no verão, né? Mas achei engraçado já, tão cedo acontecendo isso, que foi pessoas carregando caixa de ventilador, né? Comprando desde já os ventiladores, né? Eu não sei se você sabe, mas o ventilador foi inventado nos Estados Unidos no ano de 1882, e como a gente o conhece, do jeito que a gente conhece, eles foram chamados de sopradores, né? Isso se ele injeta ar, porque se ele retirar o ar, já é exaustor, né? Mas os sopradores são os ventiladores que acabam diminuindo o calor do ambiente, mas aumentam a circulação de ar, ficando mais fresco, né? E a gente agradece muito essa invenção no período do verão, e este sopro da mecânica ajuda muito, né? Mas a gente lê um texto e eu queria falar um pouquinho sobre um outro tipo de sopro, que é o sopro de Deus na nossa vida. E a gente leu já logo de cara um texto onde tudo começa, né, para nós. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então tudo começou com o sopro de Deus, né? Com o sopro de Deus. Aquele homem formado do pó da terra, ele abriu os olhos, se pôs em pé e só pôde lavrar a terra porque Deus soprou fôlego nas narinas, e ele então pôde executar todas as coisas. E Deus, sendo a fonte de vida, compartilhou algo dele ao ser humano. Deus, ao soprar nas narinas do ser humano, transmitiu para ele o próprio fôlego, o próprio ar, de maneira que o fôlego de vida é o fôlego de Deus que está circulando na gente. Então, por isso que o Senhor, além de ser o Criador, é o dono da nossa respiração, da nossa vida, e Ele diz quando isso acaba, ou quando isso começa, ou permanece. E Jó disse o seguinte, olha a consciência de Jó: enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a língua pronunciará engano. O que Jó estava dizendo? Enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo, eu vou procurar andar direito, né? Ele está falando isso. Ele diz em outro capítulo, no 33, assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Consciência já que desde lá atrás os nossos antepassados tinham, de que a vida e o sopro vinha do Senhor, né? Esse sopro de vida. Mas Deus não criou apenas o homem com o sopro dele. Deus criou o mundo espiritual. Quando aqui no Salmo 33 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, fazendo menção dos anjos, das criaturas que o Senhor, dos seres que Deus criou. Bom, por que isso é importante? Para a gente saber que Deus, tudo começou com Deus e a gente vive pelo sopro de Deus. Falando um pouquinho sobre o sopro dele, por que essa verdade é importante? Que tudo começou com o sopro de Deus.
A importância disso me leva a reconhecer o valor da vida. O valor de nós estarmos vivos, andando, respirando, né? Trabalhando, lidando com o nosso dia a dia. Isso é importante, de estar vivo, de viver, de realizar as coisas. E também a importância de que a vida também está no outro. Está naquele que eu convivo, com quem eu cruzo aí pela rua, com quem eu me relaciono, com quem eu converso, né? O fôlego de Deus está no mundo e as pessoas estão vivas por causa disso. E a gente se relaciona assim. Reconhecer que a vida é um presente, é um dom, né? Apesar dos problemas, apesar das coisas, é um presente, né? É um dom de Deus, é uma graça de Deus, é uma dádiva. E também é importante porque reconhecendo todas as coisas faz com que a gente preste atenção um pouquinho na vida e sinta a vida. Eu já falei em outras ocasiões como isso parece óbvio, mas não é tão óbvio, porque todos nós já tomamos um banho sem sentir o banho, já nos alimentamos sem sentir o alimento, né? Já levantamos, já fizemos coisas sem se dar conta do dia que a gente viveu. Como é fácil para a gente viver sem se dar conta de que a gente está vivo. Então, sabendo dessas coisas, traz assim para a gente a importância da gente valorizar a vida. Isso faz com que a gente reclame um pouco menos, né? E a gente comece a perceber quanta coisa a gente tem para agradecer. Inclusive as necessidades e as dificuldades, elas são fruto, são privilégios de quem está vivo. Quem não está vivo não lida com problema, né? Quem está vivo não sente o cheiro das coisas, o paladar. Quem não está vivo não se relaciona, né? Então, seja as coisas difíceis ou fáceis, o privilégio de viver isso é quem está vivo. Quem o fôlego de vida do Senhor ainda está presente, porque Deus assim deseja. Mas saber disso faz a gente reconhecer o valor da vida, como um dom, como um presente. O sopro de Deus não só é dado para a vida, como ele sustenta a nossa vida. Veja só, é tão importante, porque Jó também diz no livro dele, que se Deus tirasse o fôlego dele no mundo, todo mundo morria. Olha só. A gente voltaria ao pó. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, diz Jó, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Né? Olha a consciência. Pensou se Deus resolvesse falar, chega, vou tirar o meu sopro daqui, não ficava nada em pé, nem árvore, nem gente, nem nada, né? Isso nos ensina o quê? A gente se colocar no nosso lugar, né? Com relação a Deus. A gente reconhecer que a gente depende dele, né? Não só, claro, principalmente por estar vivo em pé, mas até para comer uma fruta, até para recolher um fruto da árvore, né? Até para usufruir alguma coisa da natureza. A gente depende dele. Depende até para respirar. E compreendendo isso e a dependência que a gente tem de Deus, olha, faz com que, se a gente compreender de fato, abandone qualquer arrogância da nossa parte. Né? Ora, se você não dá conta nem da sua respiração, o que você está falando? O que você está levantando o nariz aí? O que você está falando grosso? Você não dá conta nem da sua respiração, né? Faz a gente pensar um pouquinho nessas questões aí da nossa pretensão. Um outro ponto a respeito do sopro de Deus é que ele manifesta o seu poder na natureza, né? E na criação. Diz assim Jó também, pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Bom, se o sopro de Deus se manifesta na natureza, isso ensina para a gente que Deus é presente, que Deus está perto, né? Que Deus está atuante muito mais do que a gente pode imaginar, porque Ele não só cria como sustenta todas as coisas e Ele é responsável por aquilo que Ele criou. Deus é um ser responsável.
nos criou e cuida da gente, né? E isso faz com que a gente aprenda a não duvidar do cuidado dele. Não duvidar do cuidado dele na nossa vida, porque se ele mantém tudo isso, não somos nós que mantemos. A gente não mantém nem a própria respiração. Então, se ele cuida de tudo isso, como é que a gente pode duvidar do cuidado dele, né? Na nossa vida, né? Então a gente aprende a enxergar o quanto Deus é criativo, o quanto Deus é poderoso pela diversidade de todas as coisas que ele criou. Outra coisa sobre o sopro de Deus, também na Bíblia se diz que tudo vai terminar com o sopro dele, né? Que o mal vai acabar quando o Senhor Jesus, o ramo de Jessé, der cabo dos seus inimigos pelo sopro da sua boca, e quando o Senhor também acabar com o homem da iniquidade, né? Que vai operar segundo o poder do diabo no final dos tempos. Olha só, está sendo dito o quê? Que o sopro de vida de Deus vai dissipar tudo que é morte hoje. Tudo que é morte, tudo que é treva, tudo que é erro, tudo que é pecado, tudo que é injustiça. A gente vê essas coisas hoje, mas um dia, pelo sopro de Deus, tudo isso vai acabar, né? E vai ficar só a vida, inclusive os agentes do mal serão destruídos, né? Pelo sopro da boca. Olha só, o que eu estou falando está escrito lá em Isaías, por exemplo, e na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quer dizer, o estabelecimento da justiça de Deus. Paulo vai dizer assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. As coisas começaram com o sopro de Deus e as coisas ruins vão terminar também com o sopro de Deus. E isso ensina o quê? Que a gente deve se entregar à justiça de Deus, sabendo que nós não podemos produzir nada mediante a nossa ira, a nossa raiva, a nossa justiça própria. Tiago diz isso, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Então a gente aprende isso com o sopro. Mais uma coisa com o sopro de Deus, depois eu vou fechar isso na nossa vida. O sopro de Deus vivifica o espírito humano, que a ele se entrega, dá vida para o nosso espírito humano. O espírito que está vivo e caminhando é vivificado. Aí no sentido não é a respiração da vida, é receber vigor para viver. Numa das suas aparições, Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição e disse o seguinte: recebam o Espírito Santo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o que a gente aprende aqui para a nossa vida? Isso nos ensina que a gente deve buscar em Deus o vigor que a gente precisa, o vigor para viver, né? A vida, o fervor também na nossa vida espiritual. É em Deus que a gente encontra. É porque o Senhor, nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas constantemente, por meio da comunhão, do desejo, da entrega, da busca, Ele vai soprando novos fôlegos na gente. Quantas vezes a gente já se sentiu árido e recebeu um renovo do Senhor, se você olhar para a sua vida. Esse movimento não cessa através da comunhão, né? Então isso é um ensino para a gente todos os dias buscar esse vigor no Senhor, todas as vezes que a gente se sentir árido, é no Senhor que a gente recebe esse vigor pelo fôlego dele. E mais um ensino ainda, que o sopro de Deus age no interior do homem, dando discernimento e sabedoria para a gente. Jó, mais uma vez, Jó fala muito sobre o sopro. Na verdade, há um espírito no homem,
e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Né? Então isso ensina a gente a aprender com Deus e aprender de Deus para a vida, buscando orientação nele, buscando direção para todos os momentos da vida. É nele que a gente encontra, né? A gente não achar que a gente sabe todas as coisas, com a experiência de vida que a gente tem, e nem andar unicamente segundo o curso do nosso coração. A gente precisa de sabedoria. A gente não é a fonte de sabedoria. A fonte de sabedoria está fora de nós. E nós precisamos buscar fora de nós essa sabedoria. E essa sabedoria fora de nós é o Senhor. E se a gente o busca, Ele sopra sobre nós sabedoria, discernimento, direção para fazer as coisas ou para não fazer nada, né? É o Senhor que dá. Bom, a gente conclui aqui que o sopro do Senhor nada mais é do que a imagem total da soberania dele sobre tudo e todos. Ora, se é o sopro dele que dá vida e é o sopro dele que sustenta todas as coisas, só existe um soberano, que é o Senhor, porque a coisa mais fundamental da nossa vida é poder estar em pé respirando, né, e vivendo. Então o sopro de Deus, ele faz, ele desfaz, ele cria, descria, ele assusta, ele impõe respeito, quando a gente compreende, né, esse movimento de Deus. E eu quero só concluir dizendo o seguinte, que esse sopro acontece na minha vida e na sua vida, certo? Onde você necessita que Deus sopre? A gente falou tudo isso só para chegar aqui. Onde que você precisa que Deus sopre? Mudanças, amor, paciência, alegria, bondade, paz, esperança, força, sabedoria, direção. Aonde que você precisa que Deus sopre? Abaixe a sua cabeça, vamos orar e vamos pedir que o Senhor sopre, né, aquilo que a gente precisa. Pai querido, eu te louvo pela tua palavra, que de uma maneira poética, de uma maneira que a gente possa entender, mostra que todas as coisas procedem do Senhor, que o Senhor ou permite, ou decreta, ou age diretamente, mas tudo está debaixo do teu olhar, do teu conselho. Coisas que a gente entende, coisas que a gente não entende. Mas, Senhor, apresentamos a nossa vida e a nossa causa diante do Senhor, pedindo que o Senhor sopre a vida nesta situação. Seja o que for que esta vida represente ou signifique, nós sabemos que o Senhor pode trazer-nos aquilo que precisamos. Nem sempre aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Nós estamos pedindo que o Senhor sopre, porque aonde o Senhor sopre, há vida. Aonde o Senhor sopre, acontece o sustento, a provisão. Aonde o Senhor sopre, acontece a orientação e a sabedoria. Tudo é sustentado pelo teu sopro. Então nós apresentamos a nossa oração e a oração daqueles que nos ouvem, nos assistem. Eu peço que o Senhor esteja soprando a tua graça sobre cada um de nós.